Já parou para pensar como é que um único projeto embrionário consegue criar dois resultados tão diferentes quanto a anatomia masculina e a feminina? Parece super complexo, né? Mas a resposta, na verdade, segue uma lógica biológica surpreendente, e é isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro é bem simples. Primeiro, vamos ver o ponto de partida que todo mundo compartilha. Depois, vamos descobrir o plano de 3 etapas que comanda tudo. Aí, a gente vai seguir cada um dos 2 caminhos, o masculino e o feminino, para no final juntar todas as peças. Vamos lá. Então, vamos voltar lá para o comecinho de tudo. Imagina só, nas primeiras 6 semanas de gestação, nesse estágio todo embrião, sem exceção, está seguindo exatamente o mesmo plano. As mesmas estruturas básicas estão ali. A diferenciação ainda nem sonha em começar. E aqui entra a grande questão, né? Se o ponto de partida é idêntico para todo mundo, qual é o gatilho? O que acontece que manda o desenvolvimento para um caminho tão diferente do outro? É esse o mistério. Pensa assim, ó. Todo embrião começa com um kit de ferramentas básico. Nele tem a crista gonadal, que é a peça que pode virar ou testículos ou ovários. E tem também 2 conjuntos de canais. Os ductos de Wolff, que são o projeto para o sistema masculino, e os ductos de Müller, o projeto para o feminino. Todas as peças estão na mesa, prontas para serem usadas, ou descartadas. Tá, mas como é que o corpo decide qual parte desse kit ele vai usar? A resposta está num plano mestre. Não é nada aleatório, viu? É uma sequência de eventos super bem orquestrada. Um verdadeiro roteiro genético. E o roteiro é exatamente este, é uma cascata. Primeiro, a genética. Os cromossomos determinam que tipo de gônada vai se formar. Segundo, essas gônadas começam a secretar hormônios específicos. E terceiro, são esses hormônios que dão as ordens finais, moldando toda a anatomia. Simples, né? Mas extremamente poderoso. Bora seguir o primeiro caminho, então, o desenvolvimento masculino. É bom pensar nele como um processo ativo, sabe? Ele precisa de uma instrução genética bem específica para começar. É como se essa instrução empurrasse a primeira peça de um dominó. E o primeiro dominó a cair, o tal do interruptor mestre, é um gene que fica lá no cromossomo Y, chamado SRY. Quando ele é ligado, ele produz uma proteína que é a chave de tudo, o fator de determinação testicular, ou, para facilitar, TDF. E aqui está o pulo do gato. A simples presença desse TDF é o sinal. É ele que chega lá na crista gonadal, que até então não tinha um destino certo, e dá a ordem: você vai virar um testículo. Sem esse sinal, essa transformação simplesmente não acontece. Com os testículos formados, a produção de hormônios começa com tudo. E eles liberam 2 mensageiros essenciais. O primeiro é o MIF, que tem um trabalho de demolição. Ele vai lá e desmantela ativamente as estruturas que virariam o sistema feminino. Já o segundo, a famosa testosterona, é o construtor. Ela estimula os ductos de Wolff a crescer e formar o sistema reprodutor masculino. Mas o trabalho não para por aí. Para formar a genitália externa, a testosterona precisa ser convertida numa forma ainda mais potente, a DHT. Pensa na DHT como se fosse um mestre de obras que cuida do acabamento final, sabe? É ela que vai esculpir as estruturas externas e a próstata. Ok, agora vamos explorar o outro caminho. E o mais interessante aqui é que a via feminina é muitas vezes chamada de via padrão. E por que padrão? Porque ela acontece justamente na ausência daqueles sinais masculinos que a gente acabou de ver. O ponto de partida é a simplicidade em si. Se a genética é XX, significa que não tem cromossomo Y. E sem cromossomo Y, não tem o gene SRY. O interruptor mestre, nesse caso, simplesmente não está presente para ser ligado. E olhando assim, a lógica fica cristalina. O caminho feminino não é ativado por um novo conjunto de ordens. Ele acontece pela ausência dos gatilhos masculinos. Sem gene SRI, não vai ter nem MIF nem testosterona sendo produzidos em larga escala. E as consequências disso são bem diretas. Sem aquele hormônio demolidor, o MIF, os ductos de Müller ficam livres para se desenvolver e formar as estruturas internas femininas. Ao mesmo tempo, sem a testosterona para alimentar os ductos de Wolff, eles simplesmente atrofiam, murcham até desaparecer. E essa mesma lógica vale para as estruturas externas. Sem testosterona, não tem como produzir a sua versão superpotente, a DHT. E na ausência desse comando masculinizante, o desenvolvimento segue o fluxo natural, que resulta na formação do clitóris e dos lábios. Mais para frente, o estrogênio dos ovários vai ajudar a refinar tudo isso. Certo. Agora vamos juntar as 2 histórias para ter a visão completa.
É fascinante pensar que tudo começa com um único projeto, um kit de ferramentas igual para todo mundo, e no final temos dois resultados tão distintos. E tudo isso decidido por um único interruptor genético. No fim das contas, tudo se resume a esta tabela. Cada uma daquelas estruturas do kit inicial tem dois destinos possíveis. A crista gonadal vira testículos ou ovários. O ducto de Wolff se desenvolve em um caminho e atrofia no outro. E o ducto de Müller faz o oposto. É uma dança perfeita de desenvolvimento e regressão, onde tudo depende se a cascata hormonal masculina foi ativada ou não. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A biologia realmente adora uma solução elegante. Um único gene, que funciona como um simples interruptor de liga e desliga, dá início a uma cadeia de eventos que molda uma das nossas características mais fundamentais. É um lembrete incrível de como um plano, na sua essência simples, pode gerar a complexidade maravilhosa da vida.